Geladeirazinha Consul CRM 33, geladeira aqui, né, tá com todos os componentes principais internos, tudo ok, né? Resistência já foi feito o teste com multímetro, alicate amperímetro, tá ok. Fusível térmico também tá ok. Ventilador tá funcionando normalmente, né? Sensores também. Só que é o seguinte, mesmo assim a geladeira não funciona, não gela, né? Aqui a placa de comando também tá tudo ok, liga normalmente, né? Liberando todos os comandos, né? Para funcionar cada componente também, tudo certinho. E mesmo assim não gela. Então vamos lá. A geladeira tá ligando normalmente, funciona os principais componentes, né? Compressor, ventilador, tudo. Mesmo assim não gela. Poderia dizer, né, que for só gás. É muito simples, né, eu dizer que só gás, beleza. Só que existe todo um processo, né, um passo a passo para realmente identificar qual é o problema, se é gás ou se não é. Então aqui nesse caso aqui, essa geladeira, né, liguei ela, acompanhei, testei os outros componentes internos, como eu falei, né, então tudo ok. Só que é o seguinte, aqui eu tenho um filtro secador, né, e nessa geladeira também eu tenho uma tubulação que é conhecida, né? Eu pelo menos chamo de resistência de porta, outros conhecem como pré-condensador, né? Que é aquela tubulaçãozinha que vai pela lateral da porta. Só que é o seguinte, ó, a geladeira está funcionando e não gela, pessoal. Existem algumas possibilidades, existem algumas coisas que devem ser verificado antes. Primeiro dela, ou pode ser o filtro, né? Obstruído, como pode ser vazamento interno ou externo. Nesse caso aqui, primeira coisa a se verificar, né, é pressurizar a tubulação interna, né, essa resistência de porta, e aguardar durante algum tempo. Caso a pressão que foi injetada dentro do sistema, dentro da tubulação, começar a cair, esse ponteiro aqui do manômetro começar a retornar, isso quer dizer o quê? Que é uma possibilidade que realmente existe um vazamento interno. Só que é o seguinte, faça primeiro se precave, se resguarde, verificando, né, testando aqui as conexões aqui do manômetro. Não tem nenhum ponto de vazamento aqui, aí sim quer dizer que realmente existe um vazamento interno. Caso contrário, essa pressão do manômetro não venha cair, tira o filtro secador, abre ele no meio e verifica como é que está internamente dentro dele. Dentro do filtro existem algumas bolinhas, é conhecido como bolinhas sílicas, né? Essas bolinhas são responsáveis por absorver o máximo possível de sujeira, impureza que tiver dentro do sistema, tá bom? E é normal sim, comum, que toda geladeira com o tempo, depois de muito tempo de uso, esse filtro venha dar obstrução, tá bom? É normal. Aí aqui eu quebrei aqui, né? Soltei aqui o tubo capilar do filtro. Só que na hora que eu quebrei aqui, vejam só o seguinte, não saiu nada de gás, né? Não saiu nada. Isso daqui já é uma possibilidade que realmente existe um vazamento interno, né? Mas nesse caso aqui, a garantia você só vai ter quando realmente for pressurizado o sistema, tá bom? Então nesse caso aqui eu já vou preparar aqui toda aqui a tubulação, né? Soltar aqui também, colocar uma válvula de serviço, tanto faz ou esse lado ou por esse, certo? O importante é pressurizar a tubulação para verificar se realmente existe ou não vazamento. Então vamos lá, né? Aqui já foi feito aqui o procedimento aqui, ó, lacrado aqui, certo? Na saída. Do outro lado da resistência de porta, tá bom? Do outro lado aqui tem a válvula de serviço, pressurizado com 100 PSI, ó, quase, ou melhor dizendo, 105 PSI, certo? De nitrogênio. Aí aqui, vou aguardar agora durante mais ou menos em torno de meia hora, entendeu? Se for preciso guardar um pouco mais, aguardo. Então é isso. Se essa pressão aqui retornar, né, e independente desse retorno seja lento ou não, isso é uma indicação que realmente existe vazamento, né? Caso não tenha aqui nos pontos aqui de conexões, certo? Do manômetro, então realmente existe um vazamento, bom?
Aí nesse caso, tendo vazamento na resistência de porta, é eliminada a resistência de porta. Se não é necessário também é opcional isso, né? Pode ser feito o acréscimo de tubulação externa, tá bom? Usando o mesmo diâmetro de tubulação, que é 3,16. Aí vai critério de cada um, né? Ou deixa do lado esquerdo ou do lado direito. Esse complementozinho de tubulação. Ó, então aqui é o seguinte, ó, depois de pressurizado o sistema, guardei aqui, foi deixado a pressãozinha de 100 psi, a pressão nada de retornar, né, o ponteiro do manômetro. Então quer dizer que isso é um resultado positivo, né? Isso não, quer dizer também que não tem vazamento interno, menos mal. Aí agora eu tirei o filtro secador lá de onde estava, abri ele aqui no meio, já dá para perceber mais ou menos como é que tá por dentro aqui, ó. Olha só a situação dessas bolinhas sílicas. Vou derramar aqui uma primeira essa daqui, ó. Não sei se dá para vocês perceberem no fundo, ó, certo? Alguns vestígios de óleo. Bom, as bolinhas sílicas já totalmente com cores diferentes. E aqui a outra, vamos ver como é que tá a situação dessa outra aqui. Aí como é que tá a situação. Ou seja, o problema dessa geladeira aqui é filtro secador. Só que é o seguinte, eu quero que vocês também entendam, pessoal, que para chegar nesse resultado aqui, né, para identificar realmente o problema, existe um passo a passo. Não é tão fácil como às vezes as pessoas acham, né, que é só chegar, botar gás e tal, colocar para funcionar. Ou trocar qualquer componente elétrico, não é, pessoal. Para realmente solucionar definitivamente o problema de um equipamento de refrigeração, seja ele uma geladeira ou qualquer outro tipo de equipamento, existe todo um passo a passo. Então, esse passo a passo deve ser cumprido, né, etapa por etapa, para realmente identificar o problema. Ó, olha só como é que tá a situação, certo? Olha lá no fundo como é que tá, ó. Aquela telazinha ali, ó, como é que tá ela? Várias borrazinhas pretas, ó. Isso aqui é normal, pessoal. Com o tempo o filtro realmente dá obstrução, né? Mesmo que o sistema esteja totalmente lacrado, né, não tenha sido feito nenhum tipo de reparo, que é o caso dessa geladeira aqui. Ela é, né, tudo original, só que vai ser feito um reparo agora, né? Tá bom? Mas é isso, com o tempo, entendeu? Existe um tempo, né, de vida útil de cada componente. Então o tempo de vida útil desse componente chegou. Vai ser feita a substituição por outro filtro, né? Tá aqui nas minhas mãos o filtro. A válvula de serviço já está instalada aqui, posicionada no canto. Vou religar tudo novamente, né? Aqui, ó, vou religar tudo novamente, certo? Vou fazer o procedimentozinho de vácuo. Vou fechar lá dentro também na parte interna. Vou fazer os últimos processos e vamos ver como é que vai ser o resultado aqui final. Então tá aí, pessoal, o resultado do serviço, né? O resultado é esse daqui, ó. Tá com alguns minutos, tá em funcionamento, né? A geladeira. Vocês podem ver, já tá criando aqui o gelo, né? Que é certo, tá bom, é correto. Esse gelo aqui, ele vai percorrer toda a serpentina, né? Quando eu falo percorrer toda a serpentina, esse gelo é para preencher toda a tubulação do evaporador, tá bom? É para ficar por igual, certo? Aqui eu tenho um sensorzinho de temperatura. Aqui eu estou utilizando aqui essa ferramenta muito útil, né? Uma ferramenta que não pode faltar nas minhas coisas, que é o sensor 5 ponta, tá bom? Com um sensor desse aqui eu consigo ter precisão no meu serviço. Vocês podem ver a temperatura interna do freezer está baixando. E quanto mais essa temperatura interna baixar, isso quer dizer que é um resultado positivo do serviço. E a pressão de trabalho agora do R600, né, tá, vocês podem ver em pressão negativa, né? Corrente elétrica do compressor nesse momento tá com essa pequena variação que é normal, certo? 0.7, 0.8, tá bom? Filtro secador novo, pessoal. Tubulação, resistência de porta realmente não estava com vazamento, tudo ok. Como vocês puderem perceber lá no começo do vídeo, né? Realmente o problema dessa geladeira aqui era a obstrução do filtro secador.
tá bom? Então assim, nem sempre a geladeira, quando ela para de gelar, né, completa, nem sempre quer dizer que seja só colocar gás, tá bom, pessoal? Existe todo um processo, todo um passo a passo que deve ser seguido para realmente chegar ao teu devido problema, tá bom? Porque só chegar e trocar a peça é muito fácil, muito simples, né? Até o próprio cliente mesmo se orientar ele da forma que é para ser, ele vai lá e troca. Só que o profissional ele tem que estar sempre ciente disso, que existe todo um passo a passo antes de qualquer procedimento. Então tá aqui, pessoal, mais um serviço realizado, graças a Deus, com sucesso, né? Então é isso aí, ó. Acompanhar aqui mais um pedacinho, fechar, botar a tampa frontal lá do congelador ali, entregar, tirar um manifold e entregar a geladeira ao cliente. O compressorzinho tá meio feiozinho ali, a estética dele, mas isso não quer dizer nada não. A estética não tá dizendo muita coisa não. O que vale é o bom funcionamento do compressor.